Essa característica da incerteza genuína, da endogeneidade, nos leva a imediatamente visualizar os mercados como processos dinâmicos, ininterruptos, permanentes, processos por si só geradores de mudanças, as quais vão alterando o sistema econômico. Isso significa que um processo, um estado de completa adaptação ou um estado de equilíbrio é incompatível com os conceitos de incerteza genuína e de tempo real. Não há equilíbrio no mundo real. Para Mises, uma ciência econômica que enfatiza apenas os estados de equilíbrio deixa de ser uma ciência da ação humana para ser uma ciência da inação, que vem a ser a própria negação da economia. Os livros textos de microeconomia, enchem a cabeça nossas e dos alunos com o estudo de equilíbrio de concorrência perfeita, equilíbrio de monopólio, equilíbrio de oligopólio, equilíbrio de competição monopolística. Tudo bem, vamos estudar aquilo, é interessante você estudar uma construção imaginária na linguagem do Mises, que é o equilíbrio. Mas no mundo real não há espaço para aquilo. Equilíbrio é a negação da economia do mundo real. O modelo de equilíbrio de Pareto, o estado de Pareto ótimo, uma coisa tão bonita teoricamente, mas que corresponde a uma situação de completo afastamento da economia do mundo real. Todo mundo está satisfeito, feliz da vida, ninguém pode melhorar, a não ser que um outro piore, todo mundo deitado numa rede, tomando água de coco e ouvindo a sua música favorita. Não há menor incentivo para agir, não há insatisfação e, portanto, não há campo para a ação humana e, portanto, não há economia. Isso acontece porque, à medida que o tempo real, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o conceito de tempo real, à medida que o tempo passa, o nosso estoque de conhecimentos necessariamente vai aumentando e isso faz aumentar a produção endógena das mudanças, porque nós agimos com base na nossa memória, no nosso estoque de conhecimento e na antecipação. É como ouvir uma música pela primeira vez. Experimenta ouvir uma música pela primeira vez, você escuta lá 4 ou 5 compassos, aperta a pausa lá do aparelho de som, aquilo fica na tua memória. Agora tenta adivinhar como vai continuar a música. Aí aperta de novo, ouve mais 4 ou 5 compassos e aperta de novo a pausa. Agora a sua memória já está maior do que era antes, porque você já ouviu 10 ou 15 compassos, antes você tinha ouvido 4. Mas continua difícil adivinhar como o sujeito, o compositor, continuou a música. E a economia do mundo real é uma música desconhecida, em que há trechos que é possível você perceber alguma coisa parecida com o que o compositor pensou, mas geralmente ela vai te levar a caminhos diferentes, porque as pessoas são diferentes. Então, as mudanças não se processam aos preços de equilíbrio. Isso devia levar a teoria econômica a se preocupar essencialmente com a trajetória das trocas efetuadas sob condições de desequilíbrio, ou seja, com os comportamentos descoordenadores. Um deles, um tipo de preocupação desse tipo, com a descoordenação, é a teoria econômica austríaca dos ciclos econômicos, que foi mostrada aqui ontem brilhantemente pelo professor Mark. Ela explica a inflação e o desemprego, ou seja, a estagflação, e explica toda essa crise que o mundo vem vivendo como resultado de trocas realizadas sob condições de ausência de coordenação, ou seja, descoordenação, condições de desequilíbrio. Com relação ao tempo, que é outro elemento importante da teoria, a concepção dinâmica do tempo, juntamente com o reconhecimento humilde de que o nosso conhecimento é imperfeito, nos leva a agir na presença de incerteza. O professor Mises denominava de irredutíveis esses dados, porque eles não podem ser negados, são axiomas. Isso nos leva a enxergar o tempo como o conceito de tempo dinâmico. Tempo é um fluxo permanente de eventos. Fluxo esse que contém implicitamente as ideias de novidade, aprendizado, surpresa e descoberta.
À medida que o tempo passa, o estoque de experiências cresce e vai permanentemente se incorporando à memória. Isso faz as perspectivas de cada um de nós irem se alterando ao longo do tempo. Tratar isso simplesmente como preferências e dizer que preferências deslocam a curva de demanda para cima ou para baixo é muito pouco, porque não leva em conta esse dinamismo do processo de mercado. Presente e futuro, então, são permanentemente afetados por fluxos permanentes, contínuos de eventos. Isso faz com que cada novo instante seja por ele mesmo uma nova perspectiva individual. E é claro que isso torna a previsibilidade perfeita uma coisa absolutamente impossível. Há dois conceitos de tempo, o tempo newtoniano e o tempo real. A teoria econômica convencional trabalha com o conceito newtoniano de tempo, Isaac Newton, e os austríacos preferem o conceito de tempo real. No tempo newtoniano se estabelece uma analogia entre tempo e espaço, é o eixo do tempo, o famoso eixo do tempo, na medida em que se simboliza a passagem do tempo por meio de movimentos ao longo de uma linha, em que, se você está mais à direita, é mais recente, se você está mais à esquerda, é mais velho, mais antigo. É uma sucessão de segmentos de reta, no caso de variáveis discretas, ou uma sucessão de pontos, no caso de variáveis contínuas. E esse tempo newtoniano tem três características importantes. A primeira é a homogeneidade, eu vou resumir um pouco esse trecho. Na homogeneidade, cada ponto daquele eixo do tempo é igualzinho a todos os outros, a não ser pela posição que ocupa no espaço, que, aliás, é o seu fator determinante. A homogeneidade temporal, essa característica, faz com que o tempo decorra sem que não aconteça nada, porque transforma o tempo numa categoria estática. No famoso modelo teórico de Arrow e Debré, Kenneth Arrow ganhou até o Nobel de Economia, um modelo elegante, bonito. Por exemplo, todas as decisões são tomadas em uma data inicial, em T0. O tempo passa sem que os agentes econômicos aprendam. Eu, por exemplo, hoje poderia tomar uma decisão de comprar um apartamento no bairro tal, na minha cidade, no Rio de Janeiro, no ano de 2032. Eu sei lá o que vai acontecer daqui até o ano de 2032. Como é que eu posso saber hoje que em 2032, se eu comprar um apartamento naquele bairro, em tais condições, isso vai ser um grande negócio? No entanto, esses modelos fazem de conta que isso é possível. Brincam, de futurologia. Trazem o futuro para o presente. A segunda característica é a continuidade matemática. É claro que é possível subdividir cada espaço do eixo do tempo em infinitos outros pontos, mas se isso fosse verdade, os mercados se ajustariam a velocidades infinitas, o que não é verdade. A inércia causal é a terceira característica do conceito de tempo newtoniano. O estado inicial do sistema contém todas as informações necessárias para produzir as mudanças e, portanto, o tempo não acrescenta literalmente nada. Ora, bolas, se todas as causas das mudanças estão presentes em T0, por que nós temos que esperar pelos resultados até T1, T2, T3, T não sei o quê? O tempo real subjetivo, denominado por um filósofo francês, Henri Bergson de Ladurée, em 1910, ele define o tempo como um fluxo dinâmico e contínuo de novas experiências. Esse fluxo não está no tempo, ele é o próprio tempo. Isso é uma coisa importantíssima. Na medida em que sempre alguma coisa nova deve acontecer, ou então o tempo não vai ser real. E esse conceito tem três características em oposição às três anteriores. A continuidade matemática, que se opõe aqui não é continuidade matemática, a inércia, a heterogeneidade em contraposição à homogeneidade e a eficácia causal como antítese à inércia causal. Podemos pular isso aqui um pouco, porque são duas consequências da rejeição do tempo newtoniano e da adoção da concepção subjetiva ou real do tempo.
Primeiro, o tempo subjetivo ao real é irreversível. Assim, por exemplo, os movimentos ao longo de uma curva de oferta ou de demanda, eles não espelham mudanças temporais reais. Mesmo se existissem curvas de demanda e de oferta, se nós nos movêssemos de um ponto para outro, jamais poderíamos voltar para o ponto anterior. E a segunda é que a passagem do tempo envolve uma evolução criativa. Os processos geram mudanças imprevistas. Há sempre lugar para surpresas. O conceito de tempo, como eu já disse, é fundamental. Ao agir, os indivíduos adquirem novas experiências, isso vai originar novos conhecimentos. Com base nesses novos conhecimentos, os indivíduos alteram seus planos e ações. Portanto, o sistema econômico é impulsionado por forças inteiramente endógenas. O estado natural da economia no tempo é movimento e não repouso. Então, para a escola austríaca, o mercado é um processo de permanentes descobertas, processo de tentativas e erros, e esse processo, ao amortecer as incertezas, tende sistematicamente a coordenar os planos formulados pelos agentes econômicos. E como as diversas circunstâncias que cercam a ação humana individual, elas vão permanentemente sendo alteradas, segue-se que o estado de coordenação plena jamais é alcançado, embora os mercados tendam para algum tipo de coordenação, ou seja, de equilíbrio. Três ilustrações, rapidamente, dessa visão do processo de mercado. A primeira, eu devo a um ex-aluno meu da universidade. Depois de uma aula, no dia seguinte, ele entrou na minha sala com uma folha enorme de papel, com esse gráfico que eu vou mostrar agora, e eu perguntei, o que é isso? Ele falou, não, é a sua aula de ontem. Eu não disse nada, cocei a cabeça e pensei comigo, estraguei a cabeça do garoto. Mas depois ele me explicou e eu achei interessante. E ele chamou de cones austríacos. Esse é o eixo do tempo, a única forma de representar o tempo é usando o conceito newtoniano. Você tem um mercado num determinado momento TJ do tempo, com preço, quantidade, oferta, demanda, e suponha que o mercado pudesse estar em algum ponto dessa área cinzenta que está entrando. Com todas essas características que eu enumerei, o mercado ia convergir para um equilíbrio que se daria no vértice desse cone. Mas só que esse equilíbrio só iria acontecer, vamos dizer, em TM, lá na frente no tempo. Em TM o mercado já mudou. Você já tem outras condições de mercado, quer dizer, é um processo que vai permanentemente tendendo para o equilíbrio, mas jamais alcança o equilíbrio. Eu achei interessante essa maneira de tentar visualizar graficamente o processo de mercado. A segunda é importantíssima. Isso se refere à estrutura de capital da economia, que o professor Miller ontem colocou muito bem. Na visão austríaca, nós temos uma estrutura de capital, uma estrutura de produção, em que o tempo de produção é contado da esquerda para a direita, o bem começa a ser produzido ali naquele estágio inicial e vai ser colocado na loja para ser vendido. Ele vai ser um bem de primeira ordem na definição do Menger, no estágio mais à direita. Podemos definir vetores, entre aspas, de oferta e demanda. Vetores porque tem módulo, direção e sentido, né, as propriedades dos vetores. Um vetor de produção em que nós caminhamos da esquerda para a direita. O bem começa a ser produzido e vai ser colocado na loja para ser vendido nesse retângulo mais à direita. Então, nós nos movemos da esquerda para a direita e de baixo para cima. Alguns autores chamam isso de vetor de oferta.